Este programa pode não ser adequado a todos os telespectadores. Sodoma e Gomorra. Mas qual exatamente era o comportamento imoral que provocou a ira de Deus? A Bíblia não deixa isso claro. Mas o conceito de pecado é apresentado quando Ló vai para a cidade. Há um conflito cultural entre a vida da cidade e a vida nômade no Velho Testamento. No Velho Testamento, as cidades são consideradas locais de pecado. E há evidente preferência pelo estilo de vida nômade, que depende exclusivamente do amparo de Deus para existir. A cidade para a qual Ló se muda não é lugar para um pastor de ovelhas. Segundo a Bíblia, Sodoma está imersa em pecado. A Bíblia não diz precisamente qual é o pecado de Sodoma, só que era um lugar pecaminoso. Mas há indícios intrigantes. Em Gênesis 18:19, está escrito que anjos disfarçados de homens visitam Ló. E enquanto estão na casa dele, homens de Sodoma querem manter relações sexuais com ele. Isso significa que o pecado de Sodoma era a homossexualidade? Para as gerações seguintes, sim. Tanto que qualquer ato sexual fora dos padrões passou a ser chamado de sodomia. Mas, na verdade, a Bíblia nunca afirmou especificamente que o pecado de Sodoma era sexual. Alguns sugerem que o problema era mais simples. Os cidadãos de Sodoma eram rudes com estrangeiros. Quando os estrangeiros foram visitar Ló, a Bíblia diz que os sodomitas os trataram mal. O grande pecado de Sodoma e Gomorra era a falta de hospitalidade. Eram pessoas que não gostavam de dividir, não se preocupavam em receber bem forasteiros, o que tinha grande valor bíblico. Os primeiros hebreus eram nômades que consideravam muito valioso o ato de compartilhar com outros viajantes no deserto. Esses grupos nômades teriam ficado surpresos com o egoísmo dos habitantes das cidades, um fenômeno novo na época que os historiadores chamam de Idade do Bronze. Começando por volta do ano 3000 a.C., a Idade do Bronze marca o período em que a agricultura começou a ser desenvolvida, assim como a fabricação de ferramentas de cobre e bronze e a organização da vida em comunidades muradas. É o começo da civilização como a conhecemos. A descrição das cidades da Idade do Bronze ajuda a criar um cronograma que situa a narrativa bíblica entre o ano 3200 e o ano 1000 a.C. Mas, além do texto do Gênesis, não há muita informação para confirmar a história de Sodoma. Muitas coisas mencionadas no texto da Bíblia não têm base científica. Mas isso não significa que não transmitam algum tipo de verdade espiritual àqueles que as leem. E assim a história permaneceu por milênios, como uma narrativa de fé que a ciência não podia provar. Mas no século XX, descobertas arqueológicas mostraram indícios surpreendentes de que a história bíblica poderia ser baseada em fatos. No piso de uma antiga igreja, há um imponente mapa em mosaico com uma trilha que parece levar à cidade perdida de Zoar e às ruínas da própria Sodoma. A Bíblia diz que duas cidades, Sodoma e Gomorra, eram locais de grande pecado e que Deus as destruiu com fogo vindo dos céus, varrendo-as do mapa. Por milhares de anos, a história dessas cidades só era encontrada nas páginas da Bíblia. Mas em 1894, uma expedição arqueológica encontrou evidências surpreendentes que apoiam essa narrativa inacreditável da ira de Deus. Aqui, em Madaba, na Jordânia, a 56 quilômetros de Jerusalém, um arqueólogo britânico descobriu uma maravilha da antiguidade bem abaixo de seus pés. No chão de pedra da igreja de São George, encontra-se um complexo mapa em mosaico.
Construída no século VI d.C., esta linda obra de arte revela a posição das cidades, mostrando a localização de Jerusalém, Jericó, o Mar Morto e, na região sudeste, traz um nome antigo que não é citado em nenhum lugar fora da Bíblia: Zoar. É a menor cidade bíblica da planície, a única cidade que Deus não destruiu segundo Gênesis. Finalmente, uma forte evidência de que uma das cidades bíblicas realmente existiu. Na verdade, o vilarejo existe até hoje, conhecido pelo nome medieval de Saf. Só quando o mapa de Madaba foi descoberto é que os historiadores se deram conta que Saf fica no mesmo lugar da antiga Zoar. E perto da cidade, no antigo mosaico, encontra-se outro enigma surpreendente, uma frase parcialmente apagada escrita em grego: o Santuário de Santo Ló, ou São Ló. Seria uma referência ao refúgio de Ló durante a destruição de Sodoma? Os arqueólogos seguiram a trilha do mapa, que os levou diretamente às ruínas de uma antiga igreja construída no século VII d.C. Os azulejos da ruína indicam a igreja como sendo o Santuário de São Ló. E os arqueólogos encontraram outro detalhe fascinante. A igreja tem uma nave central e duas laterais. E uma delas, a nave norte, tinha uma pequena caverna no final. A caverna parece coincidir com a descrição bíblica do abrigo de Ló, um refúgio no monte perto da cidade de Zoar. Esta caverna pode não ser a prova definitiva da história de Ló, mas é um forte indício. Duas fontes distintas do século VII interpretaram este local como o Santuário de São Ló. Então, acreditavam que Ló viveu nesta área, e isso é muito importante. O fato de haver provas da ocupação da caverna durante a Idade do Bronze, o fato de haver tumbas em volta dela e de que este lugar fica a apenas 1 quilômetro a nordeste de Zoar são provas circunstanciais de que havia pessoas vivendo aqui e de que talvez Ló tenha vivido também. Mas se a história bíblica estiver correta, as ruínas de Sodoma devem estar perto das ruínas da antiga Zoar. Equipes de arqueólogos chegaram à mesma conclusão com resultados surpreendentes. Desde a década de 1970, os arqueólogos descobriram 4 cidades da Idade do Bronze que misteriosamente coincidem com as 4 cidades que a Bíblia diz que Deus destruiu junto com Sodoma. E a cidade que mais corresponde à cidade bíblica de Sodoma é Bab-edrá, no litoral do Mar Morto, a 80 quilômetros de Jerusalém. Na Idade do Bronze, o período em que Ló viveu, Bab-edrá era uma cidade independente e murada. As cidades eram rodeadas por vilarejos, lavouras e coisas assim. E cada cidade era autossuficiente, como se fossem cidades-estado. Em seu apogeu, Bab-edrá chegou a ter 1.000 habitantes. Você estuda os artefatos das casas e começa a visualizar. Aqui era a cozinha, ali era a área de trabalho e aqui um saguão e outras coisas.